Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Para mim é um privilégio estar aqui. Estava pensando aqui um pouco antes de subir no altar, estava ali no fundo ali. Deus estava falando tanto comigo durante o louvor ali, e eu estava pensando sobre o privilégio e a honra que é ministrar em casa, né? Há pregadores que desejam pregar fora. E para mim não há privilégio maior do que pregar em casa, né? Porque em casa, né, os meus pastores, nossos pastores, conhecem o nosso coração, conhecem as nossas falhas e mesmo assim acreditam em nós, né? Eu sou mais um irmão de vocês aqui da igreja, e a qual Deus tem transformado minha vida, igual o Álvaro falou. Deus tem me moldado minha família na vontade dele aqui nessa cidade, e através da Igreja da Paz, que eu amo tanto. Então, é com muito temor, mas também com muito amor que eu quero ministrar para vocês essa palavra, né? Como é bom pregar para a Dona Dina, como é bom pregar para pessoas que eu conheço também a vida e a história, e sei o que carregam em si, né? O nosso legado é carregado de amor, de verdade, de serviço, e eu respeito muito essa igreja, né? É a minha igreja, é a igreja que eu pertenço, né? Mas também é uma igreja que eu respeito, admiro, e meu Deus, não tem como não tremer. Estou aqui com o coração, cara, tremendo diante do Senhor, diante de vocês, porque eu sei que eu estou pregando para discípulos de Jesus, né? Então eu vou orar mais uma vez aqui, e queria pedir para vocês orarem comigo aqui em concordância, porque o Senhor possa falar através dessa palavra. A palavra é dele, ele só colocou no meu coração, eu só sou um mensageiro, né? E Deus é que vai falar, amém? Pai, muito obrigado, Jesus, por esse momento, por essa manhã, Jesus. Obrigado, Senhor, por nos dar, Pai, o privilégio, Pai, de congregar aqui, Senhor, nessa igreja, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem se feito palpável, Jesus, em cada reunião nossa, Pai, em cada life group, em cada discipulado, Jesus. E eu creio que essa manhã não vai ser diferente, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre vem, Pai. Obrigado, Senhor, por poder sentir a Tua presença nesse lugar, Pai. Senhor, inunda esse lugar, Jesus, com a Tua presença santa, Pai. Toma os nossos corações, as nossas mentes, Pai, nesse momento, Jesus. Tira toda a distração do nosso meio, Jesus, e que as palavras que eu for falando aqui, Jesus, sejam carregadas do Teu óleo, Pai, porque sem o Teu óleo isso não faz sentido nenhum, Pai, mas com o Teu óleo, Jesus, tudo faz sentido, tudo faz se voltar a Ti, Jesus, e essa é a nossa intenção, Pai, é voltar os nossos olhos e o nosso coração ao Senhor, Pai, a Sua vontade, a plenitude da Sua vontade, aquilo que o Senhor deseja de nós aqui, como Past Church Guaratuba, Jesus. Que o Senhor possa falar com cada pessoa que veio aqui, Jesus, inclusive aqueles que estão aqui pela primeira vez, Jesus. Fala com eles também, Jesus, poderosamente, Jesus. O Senhor escolheu cada um de nós para estarmos aqui reunidos, Pai, nessa manhã, Jesus. E a Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, ali o Senhor se faz presente, Pai. Então, obrigado, Senhor, porque realmente a Tua presença, Pai, é um presente nesse lugar, Pai. Louvado seja Teu santo nome, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Meu Deus, com oração tudo fica mais fácil. Já estou até um pouco mais calmo. Mas vamos lá então. Então a mensagem, põe lá na tela lá. Um coração como o de Pedro. Eu amo a história de Pedro, fala demais comigo, sempre falou, continua falando. E quando eu estava pensando em algo para trazer, falei assim, poxa, por que não falar um pouquinho mais sobre Pedro, né, da ótica que o Senhor me deu. E pode passar ali a próxima. A mensagem que eu trouxe vai estar nesse trecho, né, da história que é tão conhecido por todos nós, né? Mas como dá para extrair ouro desse lugar, né? Então diz assim lá no texto, Lucas 5, do 1 ao 4, eu vou ler. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto do lago em Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles.
e estavam lavando as redes. E entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze até o largo e lançai as vossas redes para a pesca. Não sei você, mas eu creio que Jesus era muito intencional em tudo que fazia. E eu creio que aqui ele não estava sendo diferente. Não foi à toa que ele subiu no barco de Simão Pedro. Ele já tinha planejado, antes mesmo de Pedro ancorar ali, né, no mar de Genezaré, que na verdade não é um mar, mas é um lago. E quando ele ancorou ali, antes de ele ancorar ali, eu creio que Jesus já estava caminhando em direção àquele lugar para ensinar as multidões exatamente onde ele estaria limpando as redes, frustrado, decepcionado, depois de uma pesca que, já não sei você, eu já fui, uma vez eu fui para um Pesque Pague, e cara, eu fiquei mais de 2 horas para tirar uma tilápia de dentro de um Pesque Pague. Eu falei assim, meu Deus. Então assim, ele estava frustrado, cara. Ele estava frustrado, certamente não tinha sido uma noite boa para ele. Eu não sei em que contexto que ele estava vivendo naquele momento exato, mas eu sei que naquele dia a pesca deu ruim. Não sei se você já foi para alguma pesca e não trouxe nada. Eu já, né? Inclusive no açude, né? Igual eu estava falando, né? Num Pesque Pague. Aí é brabo, mas faz parte, né? E tem dias na nossa vida que não serão os melhores, né? Certamente terão dias que nós vamos nos frustrar com alguma situação, mas que bom que nós temos Jesus, né? E Pedro estava lá limpando a rede, e aí chega Jesus exatamente no lugar que Pedro estava. Mas antes de continuar essa história de Pedro, eu queria falar sobre o lugar que Jesus gosta de nos encontrar, né? Porque muitas vezes a gente está procurando Jesus nas grandes conferências, nos podcasts, nos grandes eventos, né? E como tem evento ultimamente, né? Meu Deus, se você der uma pesquisada, você sempre encontra muito evento para lá, para cá, conferência profética, conferência de não sei o que, e seminário de não sei o que lá, e a gente quer buscar Deus nesses lugares, e de fato o Senhor está nesses lugares. Mas eu achei interessante que nessa passagem aqui em Lucas 5, no versículo 4, ele diz lá para Simão Pedro, né? Faze teu largo, ou seja, vai para o profundo, vamos mais para o profundo, e lança as redes. Ou seja, quando Jesus quer ter uma conversa mais profunda conosco, Ele gosta dos lugares comuns. Não sei porquê, mas nosso Deus, Ele é assim. E Ele pode estar nas conferências, mas é no lugar comum, no lugar de trabalho, no lugar convencional, que Ele gosta de ter conversas profundas conosco. E desde a criação sempre foi assim. Em Gênesis, Adão, né? Lá com Adão, em Gênesis 2:15, vai falar que Deus formou Adão e colocou ele no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então ele foi lá, fez Adão, né? E todo mundo sabe da história da criação, e colocou ele em um lugar. Então o jardim do Éden era a casa de Adão e de Eva, né? Então eles estavam em casa, trabalhando, fazendo aquilo a qual eles tinham sido convocados. E um pouquinho, passando Gênesis um pouquinho para frente ali, em Gênesis 3:8, vai dizer que Deus vinha ter com Adão e com Eva na viração do dia. E eu fico imaginando essa cena na minha cabeça. Não era Adão que ia até Deus, mas era Deus que vinha até Adão. Isso é uma loucura na minha cabeça, porque se a gente for parar para pensar, é a gente que deveria estar correndo atrás de Deus, mas por incrível que pareça, é Deus que vem até nós. E desde a criação foi assim e continua sendo assim. Deus continua nos procurando nos lugares onde nós estamos, e Ele deseja nos encontrar e ter conversas profundas conosco. E nesse dia, né, na viração do dia, Deus foi até Adão, e Adão estava escondido, cara. Por que Adão estava escondido? Por que Adão se escondeu? Você já viu alguém se escondendo numa conferência? Eu nunca vi.
mas eu já vi a minha filha de 2 anos se escondendo de mim, porque derramou o pote de maionese em casa. Pois é, a gente não se esconde numa conferência, mas às vezes em casa a gente se esconde para não ter uma conversa difícil com o pai, com a mãe, com a esposa, com o marido. Não é verdade? É no lugar de casa, no lugar comum, que as conversas profundas acontecem. Naquele dia, Adão sabia que Deus queria ter uma conversa profunda, porque ele tinha pisado no tomate. E ele estava lá escondidinho, e aí Deus chega até ele e fala: por que está se escondendo aí atrás? E aí ele vem e tem uma conversa profunda com Adão. Não foi a melhor conversa de Adão, certamente, mas mostrou, eu só estou querendo aqui enfatizar mesmo os lugares onde Deus gosta de nos encontrar. Aqui podia virar uma mensagem, mas não é sobre isso que eu queria falar, é mais sobre a atitude de Deus e a atitude que Deus tem perante nós. Passando um pouco na história da criação, lá em Êxodo 3, do 1 ao 4, não sei se você consegue pôr lá, eles são fera, a mídia é fera, cara. Pedi para eles colocarem agora há pouco esse versículo aí, eles já está lá. Com Moisés, com Adão, foi no Jardim do Éden que Deus resolveu ter conversas profundas. Com Moisés, foi no Monte Horebe. Lá em Êxodo 3, do 1 ao 4, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reu, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo, não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha? Então o Senhor viu que ele deu uma volta. E se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Meu Deus, cara, que momento da história, que momento da nossa história. Você entende que esse encontro que Moisés teve mudou a nossa história, tem construído a nossa história. Isso é tão real quanto o que nós estamos vendo hoje, o que nós estamos vivendo hoje. Essa história não é fictícia, essa história é a nossa história. E olhe só onde Deus quis encontrar Moisés. Cara, sabe quanto tempo Moisés caminhava por aquela região? Moisés pastoreava as ovelhas do seu sogro. Aonde? Exatamente atrás do Monte Horebe. Por aquela região, era uma região muito comum para ele. Não era nada surpreendente passar por ali para ele. Depois foi chamado de Monte de Deus. Mas antes era só um monte, cara. Era só um monte, talvez insignificante, talvez aparentemente sem nada para oferecer, Eu até dei uma pesquisada em Monte Horebe. O significado dele é o seco, desolado, característica apropriada do deserto no qual o monte se localiza. Ou seja, Deus resolveu ter uma conversa com Moisés, depois de 40 anos em que ele pastoreava as ovelhas do seu sogro. Como será que estava o coração de Moisés? Moisés saiu do Egito, cara, como um príncipe revoltado, que tinha entendido que o povo dele estava sendo escravizado, e tinha também entendido que ele tinha um chamado, o chamado de libertar aquele povo, que era o povo dele, o povo hebreu. E o que aconteceu, cara? Ele foi lá e teve uma má atitude, Ele se antecipou e foi lá e matou um dos soldados, a qual escravizava o seu povo, e teve que sair fugido do Egito. O príncipe teve que sair fugido.
E a maneira que Deus resolveu tratar o coração daquele homem foi colocar ele apacentando ovelhas. Naquela época, apacentar ovelhas não tinha nada de glamuroso, não tinha nada de espetacular. Mas foi assim que Deus resolveu tratar o coração de um príncipe. Deus colocou ele lá, num lugar de aparentemente insignificante, durante 40 anos. Ou seja, imagino eu que o coração de Moisés já não queimava como queimava quando ele deixou o Egito, todo afobado. O coração dele, eu creio que talvez podia estar frustrado, podia estar decepcionado, podia estar confuso. Por quê? Porque 40 anos se passaram e nada tinha acontecido. Muitas vezes a gente está no meio da igreja e Deus falou algo semana passada para a gente já está preocupado, porque Deus não fez acontecer nada ainda. Porque nada aconteceu na minha vida, já passou uma semana, já passou um mês, já passou um ano e nada aconteceu. Pois é, irmão, para Moisés levou 40 anos. Foi assim que Deus preparou o coração de Moisés para aquela conversa, para esse dia de Êxodo 3. Naquele lugar comum, o Senhor chamou Moisés para o chamado da vida dele. No lugar comum, cara. É no lugar comum que as coisas acontecem, cara. Como Deus falou comigo sobre isso. Como Deus tem falado comigo sobre isso. A gente precisa ter um olhar mais atento para casa, para as palavras que o Senhor traz nesse altar, para as vezes que nós sentamos com os irmãos num discipulado, para as vezes que nós vamos para um life group. Não é mais um life group, não é mais uma célula, não é mais um discipulado, não é mais um culto. É o momento que Deus resolveu ter um encontro conosco, para ter conversas profundas conosco. Irmão, pare de procurar lá fora o que Deus quer fazer aqui dentro. Deus tem algo tão precioso para o nosso coração, para a nossa vida, dentro da nossa casa. E a gente quer ficar comendo em fast food. O problema é que a gente não quer conversa profunda, sabe por quê? Porque conversa profunda vai sempre nos levar para um processo. A conversa profunda não é imediatista. Enquanto nós não mudarmos a nossa concepção de que Deus não trabalha com imediatismo, mas Deus trabalha com processos na nossa vida, nós não vamos conseguir nos alimentar com aquilo que Deus tem colocado na mesa, dentro da nossa casa. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade para poder de fato receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu até separei um trecho de um livro que eu estava lendo, que falava sobre essa passagem de Êxodo 3, que diz assim, que Deus queria se revelar à humanidade, e escolheu aquele lugar seco, sem nada, para mostrar a sua majestade e poder. Irmãos, é no lugar comum que Deus quer revelar todo o poder e glória dele. É no lugar convencional que o Senhor quer transformar a tua história, a minha história, e nos usar para a implantação do reino de Deus aqui na cidade de Guaratuba, no Paraná, no Brasil e no mundo. Assim como o nosso pastor disse, que daqui, desse lugar, flechas incendiadas seriam lançadas para todas as nações da terra. Isso só vai acontecer se nós estivermos dispostos a ter um olhar mais atento, para as palavras que o Senhor tem derramado no nosso meio, dentro de casa. E com Pedrão, essa conversa foi no barco, lugar comum, no dia que ele estava muito frustrado. Pois é, irmão, Deus fala com a gente quando a gente está frustrado também. Deus não fala com a gente só quando está tudo beleza, quando está tudo relax. Deus, Ele fala conosco muitas vezes no momento que a gente não quer escutar ninguém.
Eu não sei você, cara, mas quando eu estou frustrado com alguma coisa, a última coisa que eu quero é conversar com alguém. Eu quero ficar no meu canto, cara, me deixa aqui. A gente não fala assim, me deixa, depois a gente conversa. Pois é, mas é nesses lugares que Deus gosta de nos confrontar. É nesse lugar que Deus gosta de conversar conosco. Talvez para você, meu irmão, seja uma frustração morar nessa cidade. Pois é, talvez Deus queira estar falando algo para você. Talvez Deus queira estar movendo algo em você e você ainda não se ligou. Deus trabalha no lugar de frustração, porque a frustração nos deixa exposto. E Deus gosta de trabalhar quando o nosso coração está exposto, não escondido. Creio que Deus ama tanto a sinceridade do nosso coração, que Ele prefere que você te encontrar com um coração frustrado, do que com um coração cheio de máscaras, com um coração de aparente satisfação. Cara, Deus Ele veio para nos confundir, para confundir a nossa sabedoria, para que a sabedoria do alto possa tocar o nosso coração. Deus pode nos encontrar em qualquer lugar, mas deseja nos encontrar de maneira profunda a partir do lugar comum. Mas por quê? Por quê, irmãos? Deixei anotado aqui que é porque no lugar comum é que somos quem somos, sem máscara, sem filtro. Somos quem somos. Deus Ele pode nos encontrar em qualquer lugar, irmãos, mas Ele deseja, como um bom pai, que o nosso desejo também seja encontrá-lo de maneira simples, de maneira sincera. Muitas vezes, quando nós estamos numa conferência, ou quando nós vamos sair do ambiente de igreja, quando a gente está num shopping, quando a gente está num restaurante, não sei você, mas eu dou uma melhorada na etiqueta quando eu estou num restaurante. Quando eu estou em casa, eu fico um pouco mais à vontade enquanto eu estou comendo. Pois é. Deus Ele precisa, Deus não precisa, é nós que precisamos, né? Deus deseja nos encontrar no lugar em que a gente é quem a gente é. E a nossa casa é isso, é o lugar que nós somos quem somos. Eu anotei aqui também que é no lugar comum que os relacionamentos mais profundos podem ser gerados. É bom comer num restaurante, mas a comida que você vai lembrar para o resto da tua vida não é a comida de restaurante, é a comida da tua avó, é a comida da tua mãe, é a comida da tua esposa, comida do maridão, aleluia. O Jair tem cara que cozinha bem, cara. Ele tem jeito que cozinha bem. Ele é um cara sofisticado, cara. Então assim, é essa comida que a gente vai lembrar, irmãos. É a comida de casa que a gente vai lembrar. É a comida de casa que a gente vai guardar na nossa lembrança pro resto da nossa vida. Né? São os momentos. Não sei se você já percebeu que os momentos que a gente mais lembra da nossa infância não são, sabe, eu tenho algumas lembranças. Eu lembro de ir no Beto Carreiro quando eu era ainda criança. Eu lembro de algumas situações na escola, mas as que eu guardo mesmo é o meu pai contando historinha para mim na minha cama. É eu dando um rolê com a minha irmã de tico-tico no quintal de casa. Carrinho de rolimã, verdade. São essas lembranças que a gente de fato guarda no nosso coração. E Deus sabe disso. Deus conhece o nosso coração. Por que então a gente fica procurando lá fora aquilo que a gente pode encontrar dentro? Por que a gente fica procurando momentos especiais lá fora, enquanto as lembranças mais poderosas que nós podemos ter são dentro de casa? A gente precisa voltar o nosso olhar com mais atenção para o lugar comum.
O lugar comum, irmãos, é o lugar onde as coisas acontecem. Deixei anotado aqui também algo tão poderoso que Deus falou dentro do meu coração e para mim, eu espero que o Senhor me ajude a passar para vocês aquilo que Ele tem colocado no meu coração. O lugar comum é o lugar onde um pai encontra o seu filho. Irmãos, o lugar de intimidade não é lá fora. O lugar de intimidade é na casa do pai. É sentado à mesa com o pai, tomando um café com o pai. Irmãos, tudo que o Senhor deseja é que seja gerado em nós um coração de filho. E a partir desse coração, nós vamos alcançar todas as outras coisas. Enquanto Deus não encontrar um coração de filho em você, em mim, em nós, nós não vamos encontrar a verdadeira satisfação da presença do Pai. Passa o próximo slide lá, Lucas 5:5. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Eu até separei essa versão, a King James, porque eu gostei dessa parte aqui, ó. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Irmãos, é fácil confiar no Senhor quando as coisas vão indo bem. É fácil crer que Deus está conosco quando as coisas estão indo bem. Mas e no lugar de frustração? Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Irmãos, Pedro nesse momento ainda não tinha a intimidade que ele foi a ter ao decorrer da história. Mas Deus estava gerando algo nele naquele dia, naquele lugar comum. Eu consegui ver nessa passagem que Deus estava querendo extrair de Pedro o coração de um filho. Porque Deus sabe, Jesus sabia, que é a partir do coração de filho que todas as coisas acontecem. E a primeira palavra que Pedro falou com Jesus foi essa: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada, todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Sabe, irmãos, quando Deus pede algo para nós, muitas vezes Ele não quer aquilo que nós podemos dar para Ele. Na verdade, Ele está procurando o nosso coração. Quando Jesus pede para Pedro lançar as redes, Jesus não estava preocupado com os peixes que ele ia pegar. Jesus queria o coração de Pedro. Jesus estava gerando algo no coração de Pedro naquele momento. E a resposta de Pedro foi: confiando em tua palavra, lançarei as redes. E qual tem sido a nossa resposta? Qual tem sido a nossa resposta quando Deus nos pede algo? Mais uma vez. Mais um dia. Mais uma célula. Mais um culto. Você acha mesmo que Deus precisa do teu serviço? Você acha mesmo que Deus precisa das tuas palavras? Quando Deus nos pede algo, Ele não quer o que a gente faz, Ele quer o nosso coração, irmãos. É nós que não estamos atentos. É nós que não estamos conseguindo perceber aquilo que Deus deseja fazer no nosso coração, através de um coração de filho. Sabe, irmãos, por algum tempo na minha vida, eu sou um cara meio estabanado.
meio atropelado nas palavras. O Alex tem me ajudado demais nisso. Se você vê uma barba branca nele, metade sou eu, outra metade é o João. Mas ele continua firme e forte. Por muitas vezes eu busquei dar, não só ao Senhor, mas às pessoas, a resposta certa, a resposta mais polida, a resposta que as pessoas esperavam ouvir da minha boca. Quantos de nós não somos assim? Quantos de nós, quando Deus nos pede algo, quando Deus nos pergunta algo, nós queremos dar a resposta certa? Preciso dar a resposta certa. Mas quando a gente está preocupado em dar a resposta certa, por incrível que pareça, a gente dá a resposta errada. Porque a resposta certa é a resposta que parte do coração de um filho. Sabe, para aqueles que são pais, você sabe quando o teu filho quer dar a resposta que você quer ouvir, ou quando ele está sendo completamente sincero naquela resposta, ainda que não sejam as melhores palavras. Quem fica feliz quando o filho dá a resposta certa, mas não está sendo sincero? Ninguém. E a gente percebe, não percebe? E agora quando ele dá a resposta sincera, ainda que seja meio atropelada, ainda que ele precise ser corrigido por isso, não é melhor? É melhor. Eu quero preservar na minha filha, que ela seja sempre sincera comigo, sempre transparente comigo, que o coração dela possa estar sempre na mesa. Só que a gente só consegue colocar o coração na mesa se a gente tiver o coração de filho. Então a resposta certa é a resposta que parte do coração de um filho. Deus não está esperando que você fale bonito. Deus não está esperando que você seja performático. Deus está esperando que você seja filho. Eu tinha um rapaz que eu discipulava já faz alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás. E quando ele chegou na igreja, ele era uma benção, sempre foi uma benção, continua sendo uma benção. Ele vai saber que eu estou falando dele. E ele orava, cara, quando eu falava assim, ora por nós. Rapaz, descia um Malafaia no couro dele, cara. E o homem começava a falar de uma maneira diferente, cara. E ele, meu Deus, ele orava de uma maneira, ele mudava até o tom de voz, cara. Falava, meu Deus, cadê você, cara? Eu pedi para você orar, não pro Malafaia orar. Estou usando o Malafaia, é uma benção, cara. Estou só usando porque ele é bem expressivo, né? Mas ele mudava a identidade dele quando ele ia orar. Porque provavelmente da igreja que ele veio, ele deve ter aprendido que para orar, tinha que orar forte, tinha que orar com intensidade. Mas ele não era assim. Essa não era a identidade que Deus colocou nele. Ele queria orar da maneira certa. E o que ele fazia? Ele orava da maneira errada. Se é que eu posso dizer que existe maneira errada de orar, né? Mas eu creio que vocês estão me entendendo. E aos poucos eu falava assim, eu vou falar para ele, cara. Que não é assim que ora, cara. Pelo amor de Deus, eu quero que você seja você. Quem Deus te chamou para ser. Ore com as características, com a personalidade que Deus te deu. Mas aí Deus sempre me parava e não deixava eu ir lá e dar essa exortação nele. E aí eu continuei sentando à mesa com ele, cara. Continuei amando ele, cara. Continuei pedindo para ele orar. E comecei a falar, Senhor, revela para ele quem ele é. Revela para ele quem ele é no Senhor. Irmãos, teve um dia que esse mesmo irmão estava ali atrás. O pastor aqui do púlpito pediu assim, que um irmão possa orar pelo outro. E ele fez uma das orações mais poderosas
que eu já recebi na minha vida. Ali em cima, escondidinho, sem ninguém ver. Na hora Deus ministrou no meu coração que Ele estava orando como um filho ora. E fluiu tanto poder da vida dele naquele dia sobre a minha vida. E aquela oração foi tão poderosa e tão impactante para mim, cara. Eu abracei ele e falei, cara, como eu te amo, cara. E eu percebi, cara, e eu tenho percebido, cara, caminhando aqui na Igreja da Paz. Tem uma passagem, não vou saber o endereço agora, mas em Eclesiastes, que diz que Deus nos fez simples e diretos, mas nós complicamos tudo. Irmãos, pare de complicar a tua vida com o Senhor. É bem mais simples do que você está imaginando. É bem mais fácil encontrar o Senhor do que você está imaginando. Irmãos, eu tenho tido encontros tão poderosos com o Senhor, sentado numa poltroninha na minha casa. Deus tem derramado palavras tão poderosas no meu coração, sentado naquela poltrona, do que em nenhuma conferência eu recebi. Eu tenho recebido dentro de casa, porque eu decidi ouvir o meu Pai. Deus é sim, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Senhor dos Exércitos, mas Ele também é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai, e Deus deseja nos encontrar como um pai encontra seus filhos, no lugar comum, dentro de casa. Depois da resposta de Pedro, Pedro lançou as redes sobre o mar, confiando naquele que ele talvez ainda não conhecia, mas que estava no barco dele e que tinha autoridade. E aí ele jogou as redes. E o próximo versículo, Lucas 5, 6 e 7. Depois de lançar as redes, feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase iam a pique. Meu Deus, a pesca maravilhosa aconteceu. Deus tirou ele do lugar de frustração e colocou ele no lugar de satisfação, mas ainda não era a satisfação plena. Irmãos, não se confundam quando Deus te der a pesca maravilhosa, porque existe o tempo em que nós vamos viver em frustração, mas existe também o tempo em que Deus vai nos levar à pesca maravilhosa. Mas entenda que tanto no lugar de frustração quanto na pesca maravilhosa, o que Deus está fazendo conosco é expor o nosso coração, porque é com o coração exposto que Deus consegue trabalhar, porque é com o coração na mesa que Deus consegue agir. Quais têm sido nossas atitudes diante da pesca maravilhosa? Eu sou muito bom. Uau! Olha só o que eu pesquei. Ele até me deu a direção, mas quem fez fui eu. Será que nós temos tido essa atitude? Qual tem sido nossa atitude quando nosso life group multiplica? Uau! Eu até aprendi alguma coisa com o pastor Michel, com o pastor Abe, mas essa multiplicação, fui eu. Ou tem que cuidar para não virar Tadel. Eu recebi uma promoção no meu emprego. Realmente eu trabalhei muito duro para isso. O mérito é meu.
Olhe só como meus filhos são educados. Olhe só como os meus filhos já oram na mesa antes do almoço. Olhe só, eu sou muito bom. Como eu tenho ensinado eles. Meu Deus. Qual tem sido nossa atitude diante da pesca maravilhosa? Abraham Lincoln fala que, tem uma frase dele que diz assim, ó: se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Quando Jesus deu a pesca maravilhosa para Pedro, ele estava experimentando o coração de Pedro. Ele queria mesmo saber qual seria a atitude de Pedro diante da pesca maravilhosa. Ah, irmãos, e aí é onde, como eu sou apaixonado por esse coração, cara. O coração como o de Pedro, cara. Um cara que precisava de mudar muitas coisas, muitas atitudes. Mas que olha só, Lucas 5, do 8 ao 11. E a chave dessa ministração está nessa passagem, nesse momento da passagem. Olha só, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que havia sido feita, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando eles os barcos até a terra, deixaram tudo e o seguiram. Ah, irmãos, diante das nossas conquistas, será que nós temos reconhecido que se não fosse o Senhor, nada disso teria acontecido? Irmãos, no exato momento em que Pedro reconhece que não era ninguém sem o Senhor, o Senhor o chama para o next level. A resposta de Pedro foi decisiva. Naquele momento em que Pedro se ajoelha diante do Senhor e reconhece que era um pecador e que nada tinha se não fosse ele, se não fosse o próprio Cristo no barco dele. Quando ele tem aquela atitude, Jesus agora não mais queria continuar no barco de Pedro, mas chamou Pedro para subir no barco de Jesus, para caminhar com Jesus. E olha só que incrível, Jesus chamou Pedro do lugar comum. Jesus chamou Pedro de dentro para fora. Jesus chamou a existência com esse momento que ele teve com Pedro. Jesus chamou a existência o coração de filho. Será que Jesus não tem tentado fazer isso conosco, dia após dia, culto após culto, life group após life group, discipulado após discipulado, palavra após palavra? Será que Deus não tem buscado em nós um coração de filho? Eu creio de todo o meu coração que o desejo do Senhor é que, assim como Pedro foi aprovado naquele dia, nós também sejamos aprovados pelo Senhor. Mas não porque a gente deu a resposta certa, mas porque a gente teve atitude de filho. Tudo que o Senhor deseja é que a nossa atitude seja como a de Pedro, que não relutou ao pedido do Senhor, mesmo sendo um pescador experiente, mesmo sabendo que não fazia sentido aquilo que Jesus estava falando para ele, não relutou
em seguir aquilo que Jesus tinha falado, aquilo que Jesus tinha pedido. Que reconheceu que o seu maior feito, a pesca maravilhosa, na verdade não era mérito próprio, mas era um presente do Senhor. E que a partir daquele momento passou a viver a vontade do Pai, de um pescador de peixes a um pescador de homens. Irmãos, eu vim aqui nessa manhã para dizer para vocês, e para mim também, que Deus tem algo a mais para você, que Deus tem algo a mais para a sua vida, que aquilo que você está fazendo pode ser bom, mas aquilo que Deus tem para você é mais do que bom, é bom, perfeito e agradável. Se você está vivendo um lugar de frustração, Deus está prestes a te dar uma pesca maravilhosa. E se você chegou na pesca maravilhosa, Deus está te chamando para um lugar que é melhor do que a pesca maravilhosa. Certamente Pedro não imaginava que Jesus queria mostrar que ele tinha algo melhor para Pedro. E se você pegar um apanhado de toda essa história, de tudo aquilo que nós conversamos aqui hoje, você vai notar uma característica muito específica em Jesus, uma característica muito específica em Deus com Moisés. Você vai perceber que o sonho de Pedro era bem menor. Você vai perceber que Moisés provavelmente já estava desiludido da ideia de ser um salvador daquele povo, do nosso povo. Mas somente um verdadeiro pai pode extrair o melhor dos seus filhos. Somente um verdadeiro pai pode te tirar de um lugar bom para te levar para um lugar excelente. Irmãos, o que Deus tem para mim e para você é muito maior do que nós podemos pensar ou sonhar. O que Deus tem para a nossa história, para a nossa família, é muito maior, é muito além do que o nosso pensamento humano pode chegar. A palavra diz que nós, mesmo sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Irmãos, que a partir desse lugar comum, nós possamos escutar a voz do nosso Senhor. Para onde Jesus tem te chamado? Sabe, irmãos, eu coloquei aqui que isso é algo que é um testemunho pessoal. E é uma frase que é carregada de uma história que eu estou vivendo aqui em Guaratuba. Nós somos uma igreja de pais e filhos. Muitos irmãos não vão entender o que nós vivemos. Muitos não vão querer entender o que nós vivemos. Mas essa mensagem é para aqueles que querem entender, é para aqueles que já entenderam, é para aqueles que desejam viver o que nós vivemos. Nós somos uma igreja de pais e filhos. Nós podemos não ter os melhores pregadores, os melhores ministros, embora para mim são os melhores. Mas para muitos pode não ser. E isso tem confundido muita gente. Às vezes vê a gente meio brincalhão na célula, talvez não entende que nós temos cuidado das coisas do nosso pai. Assim como Davi fazia, cuidava das ovelhas do seu pai, nós temos feito isso. E nós vamos continuar fazendo até os últimos dias da nossa vida. Enquanto houver fôlego, nós vamos cuidar das ovelhas do nosso pai. Nós vamos cuidar das ovelhas do nosso pai, porque nós somos filhos.
E nós amamos caminhar com o nosso Pai. Queria que a mídia colocasse lá para mim, Mateus 11, 27, é o último versículo que eu separei, que diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o seu Filho, e aquele a quem o Filho desejar revelar. Irmão, essa palavra está sobre a nossa igreja, essa palavra está sobre a nossa vida. Eu não tenho dúvida de que o Filho desejou nos revelar quem é o Pai. Eu não tenho dúvida no meu coração de que Ele vai continuar a fazer isso, de geração após geração, porque o desejo dEle é que a igreja dEle caminhe com o coração de um filho, que deseja agradar o coração de um pai, e o coração de um pai que tem coisas extraordinárias para os seus filhos. Naquele dia, a partir do lugar comum, Deus gerou através de Jesus um coração de filho em Pedro, que mudou a sua história para sempre. Irmãos, a história de Pedro nunca mais foi a mesma depois daquele encontro com Jesus, naquele lugar de aparente frustração. Eu queria convidar os irmãos a se levantarem, queria chamar o louvor para vir até aqui. A gente já está acabando já. É uma palavra muito simples, irmãos. Uma palavra muito simples e como Deus tem me constrangido a ser cada dia mais simples, ou buscar ser mais simples, porque eu não sei se você estava aqui terça-feira, mas como saiu virtude do coração da pastora Rai naquela noite. E eu entendo que Deus está nos chamando para esse lugar de simplicidade, irmãos. Deus, Ele quer fazer grandes coisas a partir desse lugar. Mas o meu coração e o teu coração precisam ser como o coração de Pedro. Um coração que reconhece o Senhor. Um coração de filho. Um coração de quem escuta a voz do Pai e deseja atender. Eu queria orar por você, meu irmão, que tem um coração de filho, que deseja ter um coração de filho e que deseja ser renovado com esse coração. Eu queria chamar você até aqui na frente. Pode ser que você esteja esperando que eu suba minha voz, que eu seja performático. Mas o Pai não é assim, cara. O Pai é simples. O Pai fala da maneira que todos possam entender. Irmãos, Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Entenda uma coisa, se você está nesse culto hoje pela manhã, você não veio aqui para me ver. Talvez seja o lugar que Jesus encontrou para ter um encontro com você, assim como Ele teve com Pedro. Não desperdice os encontros que o Senhor deseja ter com você, a partir do lugar comum, a partir do lugar de decepção, a partir do lugar de frustração, a partir do lugar de simplicidade. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos, Pai. Que a unção, Pai, que está sobre a nossa igreja, Jesus, desça sobre o coração dos nossos irmãos, Pai. Desça sobre essa igreja, desça sobre esse lugar, Pai. Gera em nós, Pai, um coração de filhos, Pai.
Um coração de filhos apaixonados pela Tua vontade, Pai. Senhor, faz das minhas palavras as Tuas palavras, Pai. Senhor, gere em nós, Pai, um coração, Senhor, completamente rendido à Tua vontade, Senhor. Um coração manso e humilde como o do Senhor, Pai. Senhor, a partir desse lugar de simplicidade, Jesus, transforma a vida, Pai, dos nossos irmãos, Pai. Transforma a minha vida, Jesus. Transforma a vida do meu irmão, Pai. Transforma as nossas famílias, Pai. Transforma Guaratuba, Jesus. Senhor, nos ensina a valorizar, Senhor, o lugar comum, Pai. Nos ensina a valorizar, Jesus, os lugares onde o Senhor escolheu para ter as conversas mais profundas conosco, Pai. Senhor, eu peço, Pai, que essa palavra, Pai, continue ministrando meus irmãos, Pai, durante toda a vida deles, Pai. Senhor, se mova, Pai, nesse lugar, Jesus. Se mova nesse lugar, Jesus, movendo o nosso coração, Pai, para ter um coração de filho, Pai. Um coração completamente rendido à Tua vontade, Jesus. Irmãos, tire esse tempo para falar com Teu Pai. O Senhor está aqui. Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Ele pode te ouvir, irmão. Ele pode te ouvir. Irmãos, esquece quem está do teu lado, irmão. Fala com teu Pai. Abre o teu coração. Seja quem Jesus chamou você para ser. Quebre o protocolo. Fale com as tuas palavras. O Senhor pode te entender. Ele quer te entender, Ele deseja te entender. Para de se preocupar com teu irmão do lado. O que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Em meu ser, tudo que eu mais quero é te
por essa manhã, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio, Jesus. Pai, que em nome de Jesus, Pai, nós possamos, Pai, mais do que ter um coração de filho, Jesus, nos ensina a gerar coração de filho, Senhor. Nos ensina, Jesus, a ter um coração de filho, Pai. Senhor, que em nome de Jesus, Pai, se for necessário, Pai, mude a nossa maneira de orar, Jesus. Devolva a nós, Pai, a nossa essência de filhos, Pai. Senhor, que em nome de Jesus, Pai, a gente deixe de complicar, Senhor, a Tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Que nós possamos, Jesus, entender a Tua vontade a partir do lugar comum, Pai. A partir, Pai, da nossa casa, da nossa igreja, Jesus. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor abra os nossos olhos para esse lugar tão especial. Nos ensina, Jesus, nos ensina, Pai, a ter um coração, Pai, como de um filho, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo derrame sobre nós, Pai, experiências, Pai, profundas, Pai, com o Senhor, Pai, a partir do lugar comum, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor marque vidas nesse lugar, Jesus. Que o Senhor marque histórias como o Senhor marcou a vida de Pedro, Pai, naquele barco, Pai. Que o Senhor marque a vida de pessoas, Pai. Que o Senhor marque a vida dos Seus filhos, Pai, a partir desse lugar, Pai. Que o Senhor encontre em nós, Pai, um coração de filho, Pai. Irmãos, eu ainda sinto de dizer que Deus espera que você se relacione com Ele a partir de um coração de filho. Irmãos, não complique as tuas orações, não complique as tuas conversas com teu Pai. Talvez você, assim como eu, não tiveram oportunidade de ter conversas profundas com seu Pai aqui, com seu Pai biológico. Mas saiba que o Senhor está esperando, Deus está esperando, Deus está te esperando para uma conversa profunda com Ele a partir do lugar de filho e filha do Senhor. Deus te espera nesse lugar simples. Que em nome de Jesus você possa encontrar esse lugar e você possa ter acesso a esse lugar. E que a partir desse lugar tua história seja transformada. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Senhor, pela tua igreja, Pai. Eu oro, Senhor, por cada pessoa, Pai, que está aqui ouvindo, Pai, essa mensagem, Pai. Que o Senhor mova as águas, Pai, dos nossos corações, Pai. Que o Senhor gere em nós, Pai, um coração como o de Pedro, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te oro e te agradeço, Pai. Senhor, leva meus irmãos em segurança para suas casas, Pai. Que nós possamos ter um domingo abençoado em família, Jesus. Que o Senhor já fale conosco, Pai, na hora do almoço, enquanto nós nos sentarmos à mesa, Jesus, com a nossa família, Jesus, podendo reconhecer que sem o Senhor nós não teríamos nem mesmo nossa família, Pai, nem mesmo nossos filhos, Pai. Que nós possamos, Pai, te agradecer e te reconhecer nas pequenas coisas, Pai. Nos ensina ainda nesse dia, Pai. Nos ensina ainda nesse dia com essa palavra, Pai, a ter um coração como o de um filho, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos por essa manhã, Jesus. Leve em segurança cada irmão, Pai. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você tenha um domingo cheio da presença do Senhor. Que o teu domingo seja cheio da presença do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, irmão.